todos, uma vez mais, irmãos encarnados e desencarnados, Dona Laci, tudo bem? Bem-vindo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente no coração de cada um de nós. Nós dispensamos a fala, queremos agradecer a casa, porque nós fazemos parte, né? Somos trabalhadores aqui, graças a Deus, né? E a gente vê que está se bifurcando, né? Ontem era a Alice, a Luísa, nós no Madrid, hoje elas vêm aqui, a Fran também, né, Fran? Muito obrigada pela presença de vocês, tudo bem, Ciro? Bom te ver. Então é uma alegria imensa, né, Dona Lacinha? E uma responsabilidade também grande. A gente sabe, né, que quando nós nos colocamos aqui na frente, tudo bem, minha irmã? A gente está mexendo com um mundo de ideias das pessoas, né? Então, o que nós falamos aqui na frente, muitas vezes nós levamos, né, para casa, para a vida, como verdade. E daí dizemos assim, mas o palestrante falou isso, mas aquela palestrante, aquela mulher falou isso, né? Então, a gente sabe que a responsabilidade é grande. Mas somos gratos a Deus, nosso Pai, primeiro a Deus, ao Cristo, por a gente fazer parte dessa obra maravilhosa, que é servir a Deus, que é pegar no arado, e Jesus diz que quem pega no arado já não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, tropeça e cai, né? Então, nós temos que seguir em frente. Então, somos muito gratos a Deus por essa hora boa, por essa oportunidade de estar fazendo o bem. Que quando nós estamos no bem, fazendo o bem, porque aqui é fazer o bem, a gente não está com aquelas ideias malucas que muitas vezes pintam na nossa mente, né? Então, agradecidos que somos a cada um de vocês e a espiritualidade é minha também. Então, essa frase aqui, ó, é tirada desse livro aqui. Seja feliz agora. Antes de nascer, a criança já viveu. E a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Papiro egípcio foi escrito isso aqui há 3.000 anos antes do Cristo. Então temos uma frase aqui de mais ou menos 5.000 anos antes do Cristo. Então as nossas crianças não são nossas, né? Apenas nós revestimos o corpinho e o Espírito vem de Deus. É Deus que concede a vida. Mas essa frase é porque abriu o capítulo desse livro. Então a frase é muito bacana, é linda, maravilhosa. Né? E saber que há 3.000 anos antes do Cristo, eles debatiam e escreviam o que nós estamos tentando entender agora, aqui agora. Bem claro. Mas lá no passado, eles já tinham entendido, os egípcios já tinham entendido que nós não somos daqui, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos temporariamente. Para que a gente reencarna na Terra? Se não é para a evolução do espírito, essa ascensão que muitas vezes a gente ouve falar, que é o crescimento, não é só crescer o corpinho aqui de tanta comidinha, né? Mas é a evolução do ser. E não tem como o ser evoluir se não for através de estudos, né? Ouvindo palestra também, lendo, meditando, orando, e a gente vai avançando. Claro que hoje, se a gente olhar para trás, hoje nós estamos muito melhor do que quando nós começamos nessa jornada mesmo. Né? Se a gente olhar para trás, como é que eu era há 20 anos atrás? Há 15, há 10 anos, há 1 ano, como é que era a minha vida? Então significa que devagarinho, a passo de tartaruga que não precisa correr, a gente está avançando pela glória do Senhor. E é esse o objetivo de cada um de nós
nessa encarnação, nessa reencarnação. E a fila do outro lado, meus irmãos, é imensa. As oportunidades são poucas, até porque hoje os casais, na maioria das vezes, têm um filho, outras vezes nem querem ter filho, 2 no máximo. Então a fila da reencarnação está grande, e quando nós passar para o outro lado da vida, será que nós vamos encontrar um pai rapidinho, um casal, uma família, porque tem um contexto todo familiar? Começa lá pelos avós, tios, tias, pai, mãe, é a família toda. E a gente precisa procurar um pai, aquele que nos aceite. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que devemos aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui na vida, sendo gratos a Deus. Sendo gratos a Deus pelo dom da vida. Correndo atrás do prejuízo, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, correndo atrás do prejuízo. Botando o cerco nas canelinhas e correndo para ver se a gente avança um pouquinho mais. Porque a gente vem, ninguém sabe a idade do espírito aqui. Nós sabemos apenas a idade do corpo, né? E por causa do nosso egoísmo, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da ambição, a gente vai se fechando num casulo, aonde nós vamos cristalizando dentro de nós essas sensações, essas paixões, que nós estamos aqui, na verdade, é para sanar, para reparar, não é para pagar, porque quem é que cobra a conta? Deus não cobra a conta de ninguém, mas para reparar o que nós fizemos no passado, que todos nós, né? A gente tem uma caminhada longa e nós não sabemos como é que nós fomos no passado. É só olhar, voltar um pouquinho nessa vida, como é que eu fui até aqui? Então tem uma história de um antropólogo que ele está fazendo um trabalho de pesquisa numa tribo africana, e ele vai fazer um trabalho com as crianças. E ele pega a criançada e aponta uma árvore. E naquela árvore tem um saco pendurado cheio de guloseimas. E ele diz para as crianças que ao final, que ele vai contar 1, 2, 3, já aquele que sair em disparada, aquele que chegar primeiro até a árvore, conseguir baixar o cesto, ou o saco de guloseimas, é o dono do prêmio. Ele traça uma linha no chão, na areia, coloca as crianças em linha reta e dá o jato. Mas o que impressiona ele é que as crianças, quando ele fala já, elas todas se dão as mãos e saem caminhando vagarosamente em direção à árvore. Eles descem o cesto, abrem e dividem as guloseimas em partes iguais. Ele fica intrigado, mas como assim? Porque qual é a criança que não sairia disparada para receber as guloseimas, chocolate, bala, brinquedo dentro do cesto? Aí ele quer saber das crianças o que isso significa. E eles responderam, é que nós somos Ubuntu. Daí ele pergunta, mas o que significa Ubuntu? E as crianças respondem, somos felizes. Se nós, daí ele continua interagindo com as crianças, querendo saber o porquê dessa atitude. Daí as crianças respondem que se uma delas apenas fosse saísse disparada, fosse a ganhadora do prêmio, acabaria deixa eu me procurar a palavra aqui.
mundo, ninguém entra no reino do mundo sem antes passar por ele, né? Ele também diz que nós devemos perdoar a tudo e a todos, a todas as ofensas, não uma vez, mas 70 vezes 7, a mesma ofensa. Esse é o recado do Mestre Jesus. E ele diz também que a gente deve correr atrás dos bens espirituais. Querer amontoar os bens espirituais que a traça não come e o ladrão não rouba. Que o dia que nós entendermos que nós devemos ser e não ter, reconhecer que nós somos espíritos e espíritos eternos e que dentro da nossa bagagem, como diz o Clodovil, caixão não tem gaveta, que dentro da nossa bagagem nós só levamos o que está entre mente e coração. Quando a gente reconhecer isso, que nós devemos entrar no brilho a vossa luz. Mas como que eu faço brilhar a minha luz? Se não é através dessas atitudes de bem-querer, atitudes de auxílio ao outro. Porque muitas vezes nós pensamos que é com o vizinho, não é comigo. A história do vizinho não é minha. Nesse momento agora, aonde nós verificamos tantas famílias que sofreram e que estão sofrendo perca de bens materiais, alguns até entes queridos. Então, como que nós nos colocamos diante dessa situação? Como que nós vemos? Como que está aquela palavrinha empatia? Nós somos empatas ou empatamos literalmente? Ficamos empatados aqui e não saímos do lugar em direção ao outro, a fazer a felicidade do outro. Porque nós só somos felizes quando nós fazemos a felicidade do nosso irmão. Que aquela música do nosso irmão Léo Jaime, vem me fazer feliz porque eu te amo, com todo respeito ao cantor. Mas vem me fazer feliz porque eu te amo, quer dizer, eu amo e a pessoa é obrigada a me fazer feliz? Ou essa felicidade eu tenho que desenvolver dentro de mim? Porque todos nós temos os mecanismos da felicidade, do amor, da prosperidade, da abundância, da fraternidade, do amor, do perdão. Tudo está dentro de nós. Deus colocou a centelha divina dentro de cada um de nós. Mas a gente distorce muitas vezes porque nós estamos tão preocupados a correr atrás daquilo que a traça come e o que o ladrão rouba, ou que a água leva, né, meus irmãos? Não é que a gente não possa ter, claro que nós devemos ter, como diz a nossa irmã Luísa, ninguém gosta de dormir em cama, em colchão de pedra. Todos nós gostamos de ter a nossa cama macia, o mínimo de conforto. Então não é essa a proposta. A proposta e também não é pecado ser rico, como está no Evangelho, que não passa, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Não é essa a proposta. A proposta é que a gente não sobreponha as coisas da matéria às coisas de Deus. Porque isso que nós carregamos, seja na vida ou na morte, quando nós sairmos dessa vida, nós só levamos o que nós podemos carregar. Então é isso. O resto fica tudo aqui. Que vem inventários de família. Por tão pouco se briga por tanto.
vezes construímos, queremos deixar para os nossos filhos, porque nós ainda usamos esses argumentos, deixar para os nossos filhos. E esquecemos que o que nós deixamos verdadeiramente para os nossos filhos é esse caminho de Deus. A evangelização, colocar os nossos filhos na evangelização, falar de Deus para eles, falar para os nossos filhos que eles não são um boneco de carne, como nós não somos apenas um boneco de carne, que dentro de cada um de nós existe algo muito maior, que é o ser inteligente, o ser pensante, o ser que sente, porque a partir do momento que o corpo caia, o corpo não pensa mais, quem pensa é o espírito. E nós, quando nós nos propomos de vir para a Terra, todos nós viemos com um objetivo, com uma tarefa, a tarefa de ser pai, de ser mãe, ser esposo, ser esposa, criar os filhos, educar. A maior tarefa nossa é de educar os nossos filhos para Deus, porque muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos tenham um canudo, que isso não é bom, o intelecto sim, mas o que vai acolher a pessoa realmente é o que ele recebeu de bom, o que nós aprendemos, a confiança que nós desenvolvemos em Deus e o bem-querer. Então, muitas vezes a nossa infelicidade é porque nós nos abandonamos, cuidamos todo mundo ao nosso redor. Nós achamos que sem nós a nossa família não vive, as coisas param. Mas não, isso é orgulho, isso é vaidade da nossa parte, porque sai um, outro assume. O que foi dito quando Kardec falou para os espíritos? E se eu não conseguir, e se eu desencarnar? Os espíritos responderam, tem outro para assumir a tarefa. Outro entra no teu lugar. Então nós não somos os super homens e nem as super mulheres. Nós somos seres que sentimos dor, que sentimos revolta, que sentimos ódio, por que não? Que queixamos, porque nós somos ainda seres humanos encarnados e nós estamos aqui para aprender a se desvencilhar, a começar a modificar os nossos pensamentos, o nosso jeito de ser. Porque muitas vezes nós não conseguimos controlar os nossos instintos, as nossas ações, mas aí nós queremos controlar o tempo, nós queremos controlar outras coisas que são incontroláveis, que é Deus que controla, que é Deus que determina. E muitas vezes nós reclamamos porque reclamamos do que, achando do que nós não temos e não percebemos o que nós temos. Então tem aqui, um pouquinho mais atrás, que ele diz que numa base de 100%, numa pesquisa de pessoas, num parâmetro de 70% das pessoas são analfabetas. 70% da humanidade é analfabeta. 50% é anêmica. 50% é anêmica. Mas se nós puxar pelo lado espiritual, nós podemos aumentar esse número. Que talvez todos nós somos anêmicos espiritualmente falando. Quantos de nós hoje parou realmente e elevou o pensamento ao Criador? Agradecidos o dom da vida. Então ele diz que se
que não tem. Se nunca vivenciou guerra, prisão, tortura, fome, está melhor que 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Se você pode ir à sua igreja, quem que foi podado ao sair de casa? Né? Que não pode. Se você pode ir à sua igreja sem ser humilhado, preso, torturado ou morto, você é mais afortunado que bilhões de pessoas. Olha a coisa linda, meus irmãos. Nós temos a liberdade, que a gente não pode se considerar totalmente livre, porque é Deus que nos comanda. É Deus. Deus comanda a vida. Então a gente não tem essa liberdade toda que a gente pensa que a gente tem, mas nós somos livres. Nós pudemos sair de dentro das nossas casas e vir a um centro espírita. Hoje nós já não somos queimados na fogueira. Hoje nós não somos mais jogados na jaula dos leões. Hoje nós não somos mais comidos pelas feras. Que lá na época de Jesus, 200 anos após, está no livro há 2000 anos, as pessoas não conseguiam falar Jesus Cristo. Eles falavam o crucificado. Então hoje nós temos essa liberdade, nós somos livres para professar a religião que nós escolhemos. Nós escolhemos ser espírita, nós estamos aqui, tranquilos. A não ser que às vezes dentro de casa, aqueles que estão vindo pela primeira vez, ou que estão começando na doutrina espírita, ou até nós mesmos, a gente sente alguma coisa acontece, uma atrapalhação, para que a pessoa não chegue até aqui. Muitas vezes são irmãos nossos que não querem que a gente se esclareça. Por isso que nós temos que ser perseverante. E Jesus diz que quem perseverar será salvo. Então, se nós perseveramos no caminho de Deus, no caminho do Cristo, com certeza nós seremos salvos. Mas salvo de quê? Nós começamos a entender, a compreender, e que só tem uma verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Deus é verdade. O Cristo é verdade. A vida é verdade. Nós espíritos somos verdade. Nós espíritos, nós sobrevivemos após a morte, que morre o corpo, isso é verdade. Isso é verdade que quando nós começar a compreender, que nós reconhecermos que nós somos espíritos, que nós somos divinos, a nossa vida começa a melhorar. Então tem como, né? Tenho conselhos de uma idosa. Não sou eu, tá? Não sou eu a idosa. Então, Regina Brett, aos 90 anos, glória, 90 anos a mulher, em plena pujança intelectual, manda conselhos aos leitores numa coluna de um jornal nos Estados Unidos. São 45 frases, claro que nós não vamos falar das 45, porque senão a gente não sai daqui hoje. Então ela diz que a vida é muito curta para desperdiçá-la odiando. A vida é muito curta, gente, para desperdiçar odiando. Desperdiçar energia. Cada dia a mais na nossa vida é um dia a menos. E a gente muitas vezes vai liberando essas energias positivas e incrustando dentro de nós energias negativas, pelo ódio, pela raiva, Ainda há pouco nós falamos que nós somos humanos e sentimos sim. Não estamos aqui contradizendo. Nós sentimos sim, o que nós não podemos é fechar dentro do potinho. Vou fechar minha raiva aqui, agora vai ficar aqui guardadinha o resto da vida. Vou fechar meu
Sentiu, beleza? Tenta liberar, jogar fora. Ora, confia em Deus. Mas não guarda. Transforma essa raiva, essa angústia, esse desamor em amor, em confiança em Deus que tudo sabe, tudo vê. E Deus nos conhece. Nós não precisamos falar nada para Deus. Porque muitas vezes nós vamos falar ainda querendo ensinar a Deus como é que Ele vai fazer para a gente seguir a caminhada. E Deus nos conhece. Deus sabe do mais íntimo do nosso coração. E o 9. Faça as pazes com o seu passado. Assim ele não atrapalhará seu presente. Faça as pazes com o seu passado. Porque muitas vezes a nossa vida não vai para frente porque nós estamos presos no ano passado. E essa frase dela aí, isso me remete a um cavalo. Quando a gente passa ali na Pedra Branca, ali do Frei Damião ali para lá, que eles às vezes têm os cavalos presos, e eu olho, né? Isso ali não é nós, às vezes, presos naquela angústia lá de 30, 40, 50 anos. E nós estamos, mas sabes o que ele me fez? Sabes que eu vivi isso? Meus queridos filhos do meu coração, amados irmãos, a vida é o aqui e agora. O que passou, passou. A vida é daqui para frente. Feliz daquele que vai deitar, que bota a cabeça no travesseiro e pensa assim, não tenho nada contra o meu irmão. Ou fiz tudo o que eu podia em favor do meu irmão. Vamos começar a pensar nisso. Não tenho nada contra o meu irmão, não tenho nada contra o meu irmão. Então vamos largar o passado. O passado é passado. Nós só podemos viver o dia de hoje. Amanhã nós nem sabemos se vamos estar aqui. Então o que a gente precisa é confiar em Deus. Mas ele me falou isso, fez aquilo outro, tudo bem. E você não pode desfazer da parte dele. Ou da parte dela. É ela com ela mesma, é ele com ele mesmo. Mas eu posso modificar os meus pensamentos. Eu posso fazer diferente. Eu não quero mais carregar esse peso. Solta. Sabe? Vamos soltar, vamos liberar o cavalinho, né? O Chico Xavier não se referia ao jumentinho. Vamos soltar o cavalo. Vamos tocar para frente a nossa vida. As amarguras, tudo bem. Não é pecado? Não é. Então o que é? Experiência. Serviu para experiência, mas eu maltratei, porque às vezes também a gente fica naquela, eu não me perdoo porque eu fiz tal coisa a fulano. Tudo bem. Experiência, aprendizado, toca para frente. A 13. Respire fundo. Isso acalma a mente. Respire fundo. Quando tiver naquele para. Fecha os olhos. Respira, abre os braços. Respira fundo, solta com tudo assim. Alivia a panela de pressão. A panela de pressão nós não botamos embaixo da torneira para tirar a pressão às vezes? Então, vamos liberar essa pressão, respirando fundo, jogando fora essas angústias. 17. Todo dia, isso aqui eu gosto muito, todo dia é dia especial. Não guarde roupas, lençóis bonitos para ocasiões. Use-os. Eu lembro que o seu César sempre fala essa história, né, do pijaminha para ir para o hospital. Eu lembro da minha avó, eu fui criada pela minha avó, e ela tinha uma camisolinha de chita, era chita, né, se chamava chita lá no passado, lembra até a chulãozinha, amarradinha aqui, eu até tenho uma blusa amarrada aqui de chitinha, quando eu vi isso eu lembro da minha avó. E ela guardava aquela camisolinha com um pomponzinho aqui, todas as filhas sabiam. Todos os filhos sabiam que aquela era a roupa do hospital. Tinha uma pantufinha, que a minha avó criava ovelha, fazia berta, buchoados, travesseiros, de lã de ovelha. Ela também tinha uma pantufinha, toda cheia de coisinha ali da melhor lã da ovelha, para o hospital.
Então não guarde as coisas para o dia de amanhã, porque não sabemos se o amanhã chega. Aí tem uma história também de um casal que o esposo está no apartamento conversando com um colega e arrumando as coisas da esposa. Ele abre uma gavetinha de uma cômoda, tira uma caixinha muito bonita e ele fala para o amigo que aquela caixinha ali eles compraram em Paris há 25 anos atrás e que ela estava guardando para uma data especial. E essa data especial nunca chegou. O marido estava arrumando as coisas para levar para o necrotério, porque a esposa tinha morrido. Então, muitas vezes nós guardamos para quê? Claro que a gente não pode também sair aí esbanjando tudo, né? Não é essa a proposta. Mas vamos ter bom senso. Vamos pensar mais em nós, vamos viver cada dia como se fosse o último da minha vida, da nossa vida. Vamos viver com alegria, com determinação, com coragem, porque Deus sabe. Deus sabe o que está passando no íntimo de cada um de nós. Deus sabe por que eu estou passando essa tristeza tão grande na minha vida. Deus sabe. Deus sabe. É experiência, é aprendizado. É para que a gente talvez acorde, não sei. Deus sabe, nós devemos confiar. Você é o principal responsável pela sua felicidade. Falamos ainda há pouco, né? Não adianta. As músicas, vem me fazer feliz porque eu te amo. Perdoe tudo de todo mundo. Também já falamos. O 25. O que as outras pessoas pensam a teu respeito? Lembra, Maurício? Conversamos domingo ainda. Você não... O que as pessoas pensam a seu respeito não é da sua conta. É da conta dela. Como que eu posso dizer, olha só, mas o que está pensando de mim? É um direito. A pessoa pensa da gente o que ela quer pensar. É um direito dela e é com ela. E eu não posso mudar o pensamento da outra pessoa em relação a mim. Agora eu posso mudar o meu pensamento em relação a Osni. Eu posso mudar o meu pensamento. Mas o que o outro pensa de mim eu não posso. Então seja feliz. É a consciência da gente. Se a nossa consciência está tranquila, o que o outro pensa da gente é problema dele. É nós com nós mesmos e Deus. Deus nos conhece, só Deus. Porque nós podemos querer enganar o mundo, mas a Deus e a nós mesmos nós não enganamos, porque está dentro de nós. 29. Deus te ama e por isso não te perdoa. Deus te ama e por isso não perdoa. Por que Deus não nos perdoa? Porque Ele não se ofende. Deus não se ofende com as nossas criancices. Qual de nós dentro do nosso lar, ou dando uma festa, que chega um pequenininho nosso lá que mal está caminhando e de repente puxa uma toalha e acaba com tudo? Qual de nós que se ofende com a criança? Então Deus é a mesma coisa, Ele não se ofende com os nossos erros, porque Deus, nós ainda vivemos a esperança, eu espero ser um dia melhor. Deus tem a certeza de que amanhã nós somos melhores. Deus tem essa certeza. Então Ele não se ofende, Ele não nos perdoa. Deus não tem pressa que nós chegamos ao nosso destino, que é a perfeição. Um dia todos nós seremos perfeitos. Deus não tem pressa. Ele dá o livre-arbítrio, a escolha. Ah, meu filho, tu quer ficar aí paradinho? Beleza, fica. Aí mesmo que quando a gente não quer ir para frente, Deus pode vir e tirar dali e botar sentadinho. Agora anda, meu filho. Não quero, pai, não quero. Não tá, beleza, fica. É nós. É nós que temos que decidir. Nós escolhemos, a vida é feita de escolhas. Se eu sou feliz ou infeliz, é eu que escolho. Se eu vou acordar mal-humorado ou bem-humorado, é eu que escolho.
ser e será bem melhor. Se eu chuto tudo, nós já sabemos o resultado, né? E muitas vezes chegamos no final do dia que a gente não sabe o que aconteceu. Estou esgotada, estou fraca, não aguento. Mas eu comi, bebi, fiz tudo. Mas então o que houve? Fui eu mesma que me desgastei com pensamentos negativos, atendendo mal os outros, encontrando as pessoas muitas vezes fazendo um raio-x da pessoa, enviando pensamentos, porque se nós mandamos o que vai, volta. Se nós jogar para o universo, o que nós jogamos para o universo nos devolve. É uma ressonância. Tudo que nós fazemos, nós recebemos. Ninguém, isso todo mundo fala, ninguém colhe laranja no pé de pêssego. Nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Então é escolha nossa, nós é que decidimos o que nós queremos fazer. E o tempo está andando. E a 33. A vida não está amarrada com laço, mas ainda assim é um presente. Então a vida não está amarrada a um laço. É um presente de Deus que nós recebemos para estar nessa vida. Então quer ser feliz, meu irmão? Vamos ajudar uns aos outros. Jesus, quando ele estava subindo o Gólgota, com a cruz nas costas, ele já não aguentando mais o peso da cruz, a coroa de espinho na cabeça, sangrando, chorava, e ele nos pensamentos dele ali, nas reflexões, ele cai, porque ele não aguentava mais o peso da cruz. Aí um tal de Simão, lavrador, sirineu, que passava por ali, foi pego ele para ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus consegue visualizar o olhar de todo mundo, porque como ele estava com aquela cruz pesada, já todo machucado, com muita dor, porque Jesus estava no corpo ainda. Então ele não conseguia visualizar o olhar de ninguém. Imagina aquele homem que chega para ajudar a carregar a cruz. Imagina a felicidade desse homem, como eu queria ser esse homem, de ajudar a carregar a cruz do Cristo. Então, Arlite, se você quer ser esse homem, ajudar a carregar a cruz do Cristo, ajuda a carregar a cruz dos teus irmãos aqui agora. Porque está cheio de Cristo, cada um aqui é um Cristo, cada um aqui é Jesus, cada um aqui é Deus. Cada um de nós somos deuses. Então, nós só podemos ser felizes se nós fizermos a felicidade do outro. Então, meus irmãos, vocês fizeram a minha felicidade me escutando. Muito obrigada pelos olhares carinhosos e por a oportunidade de estar aqui com vocês. E quero vos dizer que eu amo a todos. Vocês são os meus amados. Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus.